Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, ouvintes! Nossa, que empolgação! De voltar a gravar pessoalmente. Eu não sei se vocês perceberam que nas últimas 2 semanas o nosso áudio ficou um pouco diferente. Acontece que eu estava com Covid, então nós gravamos as 2 últimas semanas, nós gravamos separadas. E aí Tico, nosso editor, fez milagre nessa edição improvisada, nessa gravação. A edição não foi improvisada, a gravação que foi improvisada, ele fez milagre nessas edições. Muito obrigada, Tico. Obrigada, Tico. E aí, estava com Covid, eu, Rafael e Martin pegamos Covid. Provavelmente o Rafael pegou no hospital, passou pra gente. E esse será um dos temas do Angu de hoje. A gente vai falar isso mais um pouco pra frente, vai falar sobre isso. Como vocês sabem, o Rafael já tinha tomado as 2 doses da vacina, já estava vacinado desde fevereiro, início de fevereiro. Já tinha tido Covid em maio do ano passado e mesmo assim, não somente pegou, como passou para nós dois. Então, as 2 últimas semanas gravamos separados. E não falamos porque a gente estava esperando, né? Ver como é que ia ser o desenvolvimento. Esperando o desfecho. Aí dessa doença tenebrosa. Mas foi muita angústia, minha gente. Mas enfim, tudo certo. Já saímos do nosso isolamento na última quarta-feira. Estamos bem, só tivemos sintomas leves. Vamos falar isso mais pra frente. Hoje a gente vai abrir esse episódio com um bloco sobre ciência, na verdade, né? A gente foi convidada, o Angu de Grilo foi convidado pela Intrínseca, editora Intrínseca, a falar sobre o lançamento deles, A Decodificadora, livro sobre a história da Jennifer Doudna, na verdade, a pronúncia, que eu já me atentei aqui, Doudna, sobre a história da edição de genes e o futuro da espécie humana. A gente vai explicar um pouco melhor sobre Ela o que é uma cientista isso. mega blaster ultra. Ganhou o Nobel de Química no ano passado, em 2020, por uma tecnologia, uma ferramenta de edição de genes que ela inventou, que foi essencial. Co-inventou, né? Co-inventou, é verdade. Que foi essencial para a gente ter conseguido produzir vacinas eficientes, eficazes em um tempo tão rápido, né? As vacinas da Covid, do coronavírus contra a Covid. Esse livro foi lançado em março pela Intrínseca. Aqui na descrição do episódio vai ter o link para comprar o livro. E a gente vai dar primeiro uma passada do que se trata essa tecnologia que ela inventou. E nós entrevistamos... Fala, Flávia, quem nós entrevistamos? Ai, gente, nós entrevistamos a doutora Jaqueline Góes de Jesus, cientista brasileira, baiana, não só brasileira, como baiana, como nordestina, jovem, 31 aninhos, uma gêniazinha brasileira da ciência. Vocês já devem ter ouvido falar da doutora Jaqueline, porque ela participou lá em março do ano passado da equipe de pesquisadores que sequenciaram, pesquisadoras, né, sobretudo, que sequenciaram em 48 horas o coronavírus que chegou ao Brasil no primeiro infectado, né? O primeiro paciente de Covid, que inclusive era o coronavírus chinês, de Wuhan. Foi um prazo recorde no mundo inteiro. Àquela época, o sequenciamento estava demorando 15 dias. Essa equipe brasileira de São Paulo, acho que do Instituto Emílio Ribas, fez esse sequenciamento em 48 horas. Só o Instituto francês igualou essa marca. Então, é muito craque. Tá, queridos. Ela está fazendo pós-doutorado, minha gente. E 31 anos, 31 já está no pós-doutorado. 31 anos no pós-doc. Ela conta um pouco da história dela, de aproximação com a ciência, de ser uma mulher negra e nordestina na ciência, e cabeçuda que só, também fala sobre esse trabalho do sequenciamento e dá algumas sugestões, orientações sobre a pandemia. Então, assim, imperdível, entrevista maravilhosa. Bom,
esse livro, A Decodificadora, foi escrita pelo Walter Isaacson, que é um dos maiores biógrafos do mundo. Ele já foi editor da Time, a revista, né, americana, que é um sucesso absoluto. Já foi presidente de conselho administrativo e CEO da CNN. Nesse momento, ele é professor de História na Universidade de Tulane e autor dos best-sellers, entre vários outros livros, mas os best-sellers Leonardo da Vinci, Steve Jobs e Os Inovadores. Então ele é basicamente escritor de biografias e escreveu essa biografia, que na verdade não é uma biografia... Ele escreveu a biografia do Einstein também. Na verdade, não é uma biografia somente da história da Jennifer. É uma biografia do que é a edição de Gen e como isso pode impactar, já está impactando a espécie humana. O livro começa falando da história dela, né, da história de vida dela, em que momento ela se interessou pela ciência. Ela conta uma história de que quando estava na 6ª série, ela encontrou na cama, o pai dela deixou para ela o livro A Dupla Hélice, do James Watson, que é sobre DNA, né, sobre o DNA, que é aquele formato de dupla hélice. Ela achou que fosse um livro de detetive e aí leu em um momento e viu que não tinha nada com isso, começou a ficar fascinada por essa corrida científica de compreender o que é o DNA, o que são os genes, como é que isso é expresso nas pessoas. E ela conta também que no ensino médio ouviu de um orientador vocacional que garotas não fazem ciência. E aí decidiu que... Só da força do ódio. Eu ia falar isso. Olha como não é verdade que tem a ver com gênero, né? Até com vocação nata, você pode ser estimulado. Sim, e esse pai estimulou esse conhecimento. Sim. Até hoje, não é comum que meninas sejam estimuladas para essa área do conhecimento. Então, é muito importante mulher na ciência para romper essas barreiras. Gente, até porque eu lembro que eu fiz uma entrevista, eu já citei essa entrevista aqui que eu fiz, eu não vou me lembrar o nome, meu Deus, da mulher que eu entrevistei, que é uma cientista de programação de software, que ela falou pra mim, esse preconceito, né, de ter mulheres na área de ciência ainda é burro, porque se você tem 50% a mais, você pode contar com todas as mulheres do mundo também para dar sua contribuição na ciência, na tecnologia, nas engenharias, isso é muito ganho, né? A gente está perdendo, é uma decisão burra, porque perde todo mundo. Então, é basicamente isso. Bom, a Jennifer enveredou para a ciência e criou uma tecnologia chamada CRISPR. Agora, o que é o CRISPR? Que é a grande questão de como isso foi tão importante nesse momento de coronavírus que fez com que ela ganhasse o Prêmio Nobel de Química em 2020. Essa tecnologia, a gente assistiu, né, um TED dela, tem no YouTube um TED dela de 2012, tem 15 minutos que ela explica isso e em que momento essa tecnologia também estava. O livro explica, óbvio que com muito mais detalhes, explica tudo isso de engenharia genética, edição de genes, com uma linguagem muito tranquila de entender. Mas essa tecnologia é basicamente, ela tem um componente, não sei dizer se é químico, mas enfim, é um componente dessa tecnologia CRISPR. Você consegue programar esse componente para ele fazer um corte no DNA. Então, tem todo lá o seu DNA. Se você tem alguma doença, na verdade, a ideia era pensar isso como uma espécie de possível cura para doenças genéticas. Então, se você tem... Eles começaram a estudar com anemia falciforme, fibrose cística. Se você tem doenças genéticas desse tipo, essa tecnologia você consegue programar ela para encontrar no seu DNA em que momento do DNA tem aquele gene que expressa essa doença, que faz com que você tenha essa doença. Essa tecnologia corta o seu DNA e aí ou tira essa doença ou ele coloca um fragmento de DNA que vai fazer com que, enfim, seu corpo funcione de outra maneira. Então, a ideia é que isso pudesse servir para curar doenças genéticas. Existe um grande abismo ético, que é o que mais pode ser feito com isso. Você pode editar DNA
de embrião. Você pode criar seres humanos geneticamente modificados com essa tecnologia. É um debate ético seríssimo. Muito. E, inclusive, foi através dessa tecnologia, não sei se vocês lembram, que em 2018 teve uma matéria do Fantástico enorme na época de um cientista chinês que tinha criado os 2 primeiros bebês geneticamente modificados. Ele usou essa tecnologia, CRISPR, para pegar 2 embriões e usou a tecnologia para tirar desse DNA o gene que conseguiria se unir ao HIV. Então, aquela pessoa não poderia pegar HIV, era impossível, ela fica incapaz de pegar HIV, porque ele não tem esse gene. Ele fez uma modificação genética para que, foram 2 gêmeas, pudessem resistir ao vírus da AIDS. O pai tinha AIDS e ele fez essa modificação. Então você corta, ele era um jovem cientista de 35 anos e foi condenado a 3 anos de prisão. Eu lembro que ele sumiu, ele fez isso, criou esses embriões, fez essa modificação. Então, o que isso quer dizer? É como se assim, o nosso corpo de todo mundo tem uma parte nossa que tá ali, como se fosse à espera, um genezinho nosso que tá à espera de um vírus para se encaixar, a partir disso criar uma infecção viral, uma doença no nosso corpo. Se você tira esse pedacinho que tá ali esperando, o vírus pode ficar rodando ali em você que ele não vai conseguir se fixar no seu corpo, não vai conseguir a partir disso se replicar. Então ele fez essa mutação com esse receptor do HIV. Foi um debate ético absurdo, ele sumiu, ele divulgou ele fez isso caso, ilegalmente. Fez ilegalmente, sumiu, acabou sendo pego, foi condenado. Esse TED que a gente viu, da Jennifer, lá em 2012, qual foi o motivador desse TED? Ela fez uma chamada pública aos cientistas. Ela e a equipe. E pediu para que parassem de testar, na verdade, essa tecnologia CRISPR em possibilidades de modificações humanas. Então, na verdade, é muito impressionante isso, porque é um pacto dos global, cientistas criadores dessa tecnologia, dessa engenharia, para suspender o uso, para pactuar eticamente como essa tecnologia será utilizada. Então, assim, super interessante, foi considerado muito impactante, muito revolucionário que a comunidade científica tenha sido chamada a suspender os estudos, tudo que estava em andamento a partir dessa tecnologia, dessa engenharia, digamos assim, para que se fosse possível pactuar quais seriam os usos e qual o uso adequado, eticamente adequado. Porque havia, obviamente, da cura de doenças e do desenvolvimento de vacinas, eventualmente medicamentos, e até o entrevistador fala. É incrível como toda vez que se debate esse tipo de tecnologia, se fala mais em melhoramentos, na intervenção de em seres humanos, do que propriamente no uso medicinal, ou para prevenção, ou para cura de doenças. Então, é muito impressionante como a mente humana abraça essa ideia de transformações físicas. Ela até fala isso, né? Você mexe no DNA para ser mais alto, para ter determinada aparência, determinadas características. Olho de uma cor e até isso que, no fim das contas, esse vídeo era de 2012, né? E quantos anos? 2012 não, era de 2015, novembro de 2015. Essa tecnologia que ela criou, essa ferramenta, esse CRISPR, foi desenvolvido em 2012. Esse vídeo que a gente falou é de 2015. Em 2018, esse cientista chinês fez exatamente isso, né? Ele usou a tecnologia para criar um melhoramento, uma impossibilidade que até tinha um de ter sentido médico, mas ele não tinha, mas não tem autorização para esse tipo de uso. E ele fez assim mesmo. Então, é muito impressionante como esse debate de ética na ciência, ele é absolutamente relevante, necessário, e como tem gente disposta a brincar de Deus, né? Sim, total. E assim, a mim alcança um lugar muito peculiar, porque isso flerta, não sei nem se flerta, né? Abraça a eugenia. Abraça, eu também acho que é total, assim. Você cria seres humanos geneticamente modificados para atender a uma demanda da perfeição, né? E assim, o que é essa demanda da perfeição se a gente está falando dentro de todas essas desigualdades raciais e sociais
né, e de gênero também, que a gente vive no mundo. Ela fala que com isso existe muito pouco conhecimento sobre exatamente quais são os pontos do seu DNA, do seu genoma, que expressa essas características físicas, você ser mais alto, você ser branco, você ter o olho de uma cor X ou Y. Mas a partir do momento que você consegue descobrir, usar essa tecnologia é a coisa mais fácil do mundo. Então você pode editar completamente, escolher como é que vai nascer a pessoa. Ah, não, esse aqui vai ter o olho tal, vai ter o cabelo de tal jeito, vai ter mais ou menos essa altura. Você consegue criar um ser humano num laboratório. E isso é muito perigoso, né, gente? Não precisa nem dizer o quão bizarro é pensar que a tecnologia para fazer isso já existe, né? Então tem esse conflito ético, mas nesse momento essa tecnologia está sendo usada experimentalmente em humanos para alguns estudos em anemia falciforme, em câncer, mas ainda algo muito experimental. Porque é isso, consegue injetar, através dessa tecnologia, o fragmento de RNA, enfim, que vai fazer essa edição genética, tirar a parte do gene que dá essa doença genética, que produz as células cancerígenas e consertar, entre muitas aspas. Como é que isso foi tão importante nesse momento de Covid? A vacina da Pfizer e também a da Moderna, se eu não me engano, são feitas a partir com essa tecnologia. A gente está muito acostumado com as vacinas que a gente toma a vida inteira, né? De tomar vírus atenuado ou fragmentos do vírus. Mas a vacina da Pfizer, por exemplo, é um método diferente. É uma sequência de RNA, que é uma cópia viral do DNA. O RNA é o DNA do vírus, né? Então eles pegam uma sequência do RNA e jogam dentro do seu músculo, ali envolvido só por como se fosse uma bainha de gordura para guiar melhor ali, distribuir aquilo ali, fazer com que chegue no seu corpo todo. Esse pedacinho de RNA, o que isso faz? Ele é absorvido pelas células que interpretam o que diz essas instruções dentro desse RNA, porque é um código de instruções, e essas células, as nossas células, começam a produzir proteínas de vírus, começa a produzir como se fosse um microvírusinhos. Ou seja, o paciente vacinado começa a produzir, na verdade, o coronavírus, né, dentro de si. Qual é a questão? O sistema imunológico entende que essas partículas que começam a ser produzidas de vírus são uma ameaça e aí cria os anticorpos para se defender, para neutralizar esse ataque. Então, esse corte, pegar um pedacinho dessa instrução genética, colocar dentro dessa vacina, achar qual é o momento que vai, qual é dentro desse RNA, desse código genético imenso desse vírus, qual é a partezinha que vai fazer com que o corpo interprete, comece a criar o seu próprio vírusinho, e aí o resto do sistema imunológico reaja e produza anticorpos. O que faz esse cortezinho, essa identificação, é essa tecnologia que a Jennifer criou. E por isso que foi tão importante a rapidez com que isso foi feito, com que foi identificado. Por isso que ela ganhou o Nobel de Química em 2020. Bom, acho que conseguimos dar, né, um panorama aí da história dela, da importância dela dentro desse debate genético, desse debate ético também de edição de genes, e um debate médico muito importante, o que a gente está falando. Então, acho que conseguimos dar um panorama aí do porquê que é tão importante essa descoberta que ela fez dentro desse momento de coronavírus, né, da pandemia. Tem vários artigos na internet e tem um capítulo do livro inteiro dedicado, é o capítulo final do livro inteiro dedicado ao uso da tecnologia na produção de vacinas, na compreensão do vírus, mas também é muito interessante porque eles vão narrando exatamente como é que ela caiu dentro dessa espiral da pandemia. Ela tinha... o filho dela tinha ido ela tinha ido levar um filho numa estação de trem para ele ir para um concurso de robótica, quando, 13 de março do ano passado, recebeu um aviso do aumento de casos eu acho que foi quando mudou a classificação para pandemia, né? 13 de março. E aí, imediatamente, ela e o marido, no meio da madrugada, entraram no carro e foram até o lugar onde fizeram uma viagem de 3 horas de carro para ir até o lugar da competição de robótica que o filho estava. O filho já tinha chegado, já estava tudo pronto. Eles foram de carro e chegaram lá e falaram: bota tudo na mala e vão embora para casa, acabou, não vai ter mais nada. Quando eles estavam voltando, o filho ainda queria ficar. Quando eles começaram
o caminho de volta para casa, todos os alunos os competidores receberam uma mensagem de que a competição estava cancelada e todo mundo que tinha que ir embora imediatamente. E aí começou o lockdown. A maior preocupação em relação à pandemia. Então, vai narrando a partir disso, que ela foi convocada para uma reunião de emergência. Quando chegou lá, todo mundo já estava mantendo o distanciamento. Formaram 10 grupos de trabalho, cada um tentando entender uma parte do coronavírus, enfim, de como combater, de estudar a estrutura. E ela liderou essa equipe de 10 equipes, na verdade. E aí fala como é que foi esse processo, como é que ela teve nessa linha de frente do estudo. Então, enfim, é isso. O livro. História de filme, né, gente? Acho que a gente conseguiu. São muitas partes, né? Na verdade, é uma grande biografia sobre tudo isso, que a gente conseguiu dar um panorama aqui. E, inclusive, essa história que você está contando, o Hélio Gaspari fez uma coluna em março falando do livro. Ele ficou encantado com a história da doutora Jennifer. E aí ele conta, na Alemanha, também nesse mesmo momento, nesse ponto aí que a Isabela está falando, que a pandemia vai se agravando, um casal de médicos formou a parceria com a Pfizer para fazer a vacina, e aí ele diz o seguinte, que essa dupla, um casal, sabia muito bem que o coronavírus ia ser algo muito maior, muito diferente de outras gripes, ao contrário do presidente da República do Brasil. E em novembro de 2020, a empresa que eles fundaram valia 21 bilhões de dólares. Tá bom, eles se tornaram uma das famílias mais ricas da Alemanha. Ai, eu queria. Se quiser fazer um Pix pra minha conta, hein, casal? Se quiser fazer um Pix, só 1 milhãozinho em euros. Sensacional. Em dólar, pra mim dá ótimo. 1 milhão resolve minha vida. Se eu ganhasse 1 milhão de dólares, gente, eu nem sei se vocês iam ouvir minha voz de novo no Ano de Grilo. Eu ia sumir do mundo. Não, mas é muito fascinante, né? Você tá por trás do desenvolvimento de uma chave da ciência que abre portas para tantas coisas incríveis. Por exemplo, vacinas contra a Covid, a peste, a agenda do nosso tempo. E ela tá vendo isso, né? Porque é muito curioso. Ela é super outras descobertas, grandes descobertas da ciência, demoraram muito tempo para serem aplicadas. Também tem esse fascínio. Tem o fascínio de ser uma mulher, tem o fascínio desse protagonismo, do quanto a tecnologia, a invenção, a criação é espetacular, e o encantamento de você ver essa criação sendo aplicada no seu tempo. Sim. Ela tem 57 anos, ela é super jovem, então assim, ela não somente viu, como ela atuou, né? Ela conseguiu trabalhar com a própria tecnologia para mudar todos esses parâmetros agora. Não foi tipo, ela já é uma velhinha, né? Só assistiu de fora. Não, tava lá na linha de frente. Bom, vamos para nossa entrevista Nossa convidada, a doutora Jaqueline. É porque, assim, como a gente tinha esse bloco para falar de ciência, do livro, dessa história toda, a gente achou bacana trazer uma convidada. Faz tempo, aliás, né, que a gente não tem convidado no Angu. E aí, uma mulher na ciência. E a doutora Jaqueline, maravilhosa, aceitou nosso convite. Ficamos super orgulhosas de termos ela nessa edição do Angu. Desde já agradecida por essa participação. Muito. E a gente começou, enfim, tentando falar de que forma que a ciência entrou na vida da doutora Jaqueline, como é que ela se interessou, se sempre se interessou, se foi alguma inspiração exterior. Vamos ver o que ela respondeu. Bom, ao longo da minha vida, eu não fui influenciada pela questão da ciência, né? Não passava pelo meu imaginário, de forma alguma, exercer a profissão de cientista. E mesmo quando entrei na graduação, eu tinha um outro foco, né? Eu fazia a graduação de biomedicina para ser uma dona de laboratório, para ser uma analista clínica. Então, eu queria trabalhar com a questão do diagnóstico, de análises clínicas, e eu fui muito incentivada, inclusive pela minha mãe, principalmente, nesse sentido, de sair da graduação, montar um laboratório e poder atuar nessa área.
o meu interesse pela ciência, na realidade, ele veio justamente com inspiração de professores, né? E um desses professores, na verdade, uma professora, ela teve grande influência, mesmo sem saber, que é a professora de bioquímica. Eu tive no segundo semestre, professora Aline Cristina Miranda. Ela foi realmente a pessoa que me fez olhar com carinho para a ciência e pensar que era possível, sim, ser como ela, né? Então, eu almejava ser professora também e trabalhar como cientista, e eu achava que as roupas que ela usava, o sapato que ela usava, que era tudo muito bonitinho, e eu queria ser muito parecida com ela. E foi assim, então, que eu comecei a me interessar por essa coisa da ciência. Obviamente, sofri influência de outros professores que, na época, também trabalhavam com ciência, faziam mestrado, faziam doutorado na Fiocruz, e com isso despertavam na gente a curiosidade para entender de fato o que era essa tal Fiocruz que tanto se falava, desses experimentos que eles faziam e que trabalhavam com animais, e eu queria muito entender. E até experimentar mesmo aquela vivência. Foi aí, então, que me despertou esse olhar para a ciência. E a professora Aline, sem saber do meu interesse, mas como eu era uma aluna muito pentelha, assim, eu sempre ficava atrás dela, querendo tirar dúvida dos livros. Então, ela me tinha como uma boa aluna, como uma aluna interessada, e ela acabou me indicando para fazer parte do grupo de pesquisa que ela trabalhava, para trabalhar com uma outra colega, que foi a professora Gisele Calazans, que foi a minha orientadora nas fases mais iniciais da carreira e que me ensinou muito do que eu sei de base de biologia molecular. E foi assim, então, que eu entrei para a ciência, né? Foi assim que eu entrei para a carreira acadêmica, ali ainda nos estágios iniciais, como estudante de iniciação científica, que é uma forma de estar, um outro nome para um estagiário dentro dessa área. E ali eu fui me desenvolvendo, tive a oportunidade de fazer depois o mestrado, seguir para o doutorado, e agora eu estou no pós-doutorado. Sabe o que eu achei lindo nessa fala dela? Que você falou da história da Jennifer com o pai que deixou o livro, né, na cama. E a Jaqueline fala com muito carinho de uma professora. Uhum. Mas não apenas do interesse da ciência, mas como ela foi referência como uma mulher mesmo, né? Ela fala assim, eu achava incrível, sei lá, a roupa que ela usava, o sapato. Então, olha como a gente tem essa necessidade da representatividade, de se ver, de poder se projetar, né, nas profissões, e o quanto professores são importantes também ao longo da vida. Professores podem te levar para o céu ou te empurrar para o inferno. E volta no que a Jennifer falou, né? Um orientador vocacional no ensino médio falou, a ciência não é para mulher não. Ela, não, querido. Será que tá vivo? Eu sempre fico pensando, gente, será que a pessoa viveu pra ver isso? Porque, olha, sinceramente... Outra coisa que a gente perguntou, óbvio, né? Não podia faltar essa pergunta pra Jaqueline, foi sobre como é que é ser mulher negra nordestina dentro da ciência. Como é que ela via isso, né? Famosa interseccionalidade. Exatamente. Não somente como era a experiência dela a partir desse lugar, mas como é que ela observava também a partir das colegas, enfim, esse tempo todo que ela está como pesquisadora, cientista no ambiente acadêmico. Quando a gente traz para o recorte de raça e gênero, começando por gênero, a gente tem uma grande dificuldade, porque por mais que as mulheres sejam grande maioria nas fases mais iniciais da carreira científica, da carreira acadêmica, elas são minoria nas posições de poder e decisão, que são os cargos mais avançados, que também estão relacionados com uma hierarquia um pouco acima, uma hierarquia já de liderança. Isso simplesmente pelo fato de que ao longo deste processo acadêmico, esse funil invertido, né, ou essa pirâmide, ela vai realmente se afunilando, porque as mulheres vão encontrando uma série de dificuldades ao longo do caminho para prosseguirem e se destacarem e assumirem posições de liderança. Existe realmente um movimento contrário no sentido
das políticas que são realizadas para as mulheres na academia. A gente hoje tem discutido muito sobre a questão da parentalidade e principalmente como isso impacta na vida das mulheres dentro da ciência. O quanto que isso atrapalha as mulheres na produção científica, já que esse papel de cuidado, esse papel de educação acaba recaindo muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens, inclusive muito mais sobre as mulheres que são esposas de cientistas também. Então, ainda dentro da academia, a gente vê uma disparidade muito grande nesse sentido. Atualmente e recentemente, na realidade, a gente teve uma grande conquista do movimento Parenting Science, um movimento que tem estudado essas relações de parentalidade na academia, principalmente para as mulheres, e foi uma grande conquista desse movimento que se pudesse colocar no Lattes o período em que a mulher ficou dedicada à maternidade. Então, desde o momento ali da gestação até a licença maternidade, que é importantíssimo para entender por que aquela mulher ela não produziu durante aquele período. Então, esse para mim é um recorte de gênero que é muito importante. Nós temos muitas mulheres no Brasil e no mundo como um todo trabalhando em ciência, mas quando a gente procura as posições de liderança, as posições de decisão, essas mulheres elas não estão tão representadas quanto a gente gostaria. Isso que ela falou, eu lembrei muito de uma pesquisa que estava sendo feita ano passado, já durante a pandemia, óbvio, né? Do projeto brasileiro Parenting Science, que significa Pais na Ciência, que eles fizeram um questionário para investigar o dano da pandemia e as desigualdades nas condições para os pesquisadores, cientistas e tal. Os resultados preliminares, que são de, deixa eu ver o mês exatamente, maio do ano passado, já é surreal, gente. Olha isso. 40% das mulheres sem filhos não tinham concluído os seus artigos e só 20% dos homens sem filhos não tinham concluído. 52% das mulheres com filho não tinham concluído os seus artigos contra 38% dos homens não tinham concluído. Homens que têm filhos. Agora, por quê? Nós já sabemos isso. Isso já foi tema do Ângulo de Grilo. Eu acho que a gente até já referenciou essa pesquisa antes. As mulheres que não têm filhos acabam sendo as únicas responsáveis por cuidar da casa, pensar a alimentação, pensar as compras, arrumar, limpar. Então, elas têm uma sobrecarga do trabalho doméstico muito acima dos homens, mesmo que não tenha filhos. E para as mulheres que têm filhos não tem nem o que dizer, né? Porque além da jornada dos cuidados das tarefas domésticas, tem o cuidado com os filhos, tem o acompanhar as aulas online, o EAD, enfim, na pandemia tudo aconteceu. Então as mulheres, as pesquisas das mulheres, as mulheres pesquisadoras, acadêmicas, cientistas foram muito prejudicadas, que foi o que a doutora Jaqueline falou, mesmo as que estão casadas com homens cientistas. Então, ainda que você tenha um parceiro que esteja na mesma profissão, entenda, né, quais são os percalços ou até a importância do trabalho que você está fazendo, isso não faz com que essa divisão seja igualitária. Então, assim, lamentável, tá? Homens melhorem, porque realmente ninguém merece. E aí, pois ela continuou, né, a doutora Jaqueline continuou falando desse recorte, né, que não é um recorte, né, que a gente está falando, de metade da população do Brasil, falando sobre a questão de raça na ciência. Esse ponto que ela toca, da quantidade de mulheres na base da profissão, como pesquisadoras e tal, e não nos espaços de poder, de comando, é uma coisa que atravessa todas as profissões, e inclusive da área cientista. Agora, isso tem repercussão, em particular, por exemplo, na academia, na pesquisa, porque as decisões, por exemplo, de verba, quais são as pesquisas que vão ser financiadas, que vão ser aprovadas. Se você tem essa predominância masculina
no processo decisório, com certeza, Jaqueline não diz isso, mas é uma consequência natural. É muito interessante eu vi esse fim de semana o filme Radioatividade, que conta a história de Marie Curie e o marido, né, Pierre. E o início do filme é exatamente isso, como a universidade, a academia, completamente tomada de homens, não tem espaço, não tem sala para ela trabalhar, não tem dinheiro para a pesquisa dela. Ela acaba se aproximando do Pierre e eles se casam e, enfim, vai lá toda a história, né, também, Nobel, porque ela não tem esse espaço na universidade. Aí ele cede um espaço da sala dele, aí eles se envolvem, começam a desenvolver, inclusive, em conjunto, o projeto que era dela originalmente. Então você vê muito nitidamente que não é só, como em várias outras situações corporativas de política pública, de política, enfim, não é só sobre ter mais mulheres, é sobre ter mais mulheres em todos os níveis, né, de relevância, em todos os espaços de poder, em todas as mesas, cadeiras e com todas as canetas. Bom, e aí depois ela completou falando sobre a questão de raça. Quando a gente traz para o recorte de raça, aí isso fica mais evidente ainda. Socialmente falando, a gente sabe que no Brasil a grande maioria é negra, no entanto, é uma população que se encontra em condições sociais, em condições financeiras, econômicas, muito em desvantagem em relação às outras. Eu não vou nem dizer as outras, mas principalmente a raça ou a cor branca, né? Então, a gente vê uma disparidade muito grande. E aí, quando a gente traz a questão de asiáticos e indígenas, eu acho que indígenas isso fica cada vez mais evidente, que não existe uma representatividade numérica dentro da ciência. E isso também está relacionado com acesso, com oportunidades. Infelizmente, a gente não tem as mesmas oportunidades para a população negra, para a população indígena, e aí a asiática eu não vou comentar tanto, porque a gente sabe que no Brasil a influência de imigração ela é diferente, mas principalmente a etnia africana ou de ascendência africana, ascendência indígena, ela não tem tantas oportunidades na vida como um todo que as instrumentalizem, né, para que elas possam alcançar essas posições mais de liderança, talvez até no processo de introdução na academia e mais ainda ao longo do processo. É bem verdade que recentemente a gente tem visto uma alteração nesse padrão, principalmente como resultado das políticas de inclusão, das políticas de descentralização do conhecimento da educação que foi implementada pelos governos do PT. E isso tem surtido um efeito significativo, inclusive eu sou fruto desse processo, em que a gente começa a ver muito mais negros dentro, e indígenas por conta das políticas de cota, dentro das universidades, e a partir daí a gente começa então a observar que existe sim um interesse e um movimento, e mais do que isso, a capacidade dessas pessoas de participarem da academia, de serem ativas, de contribuírem para a produção de conhecimento e para galgarem, de fato, um espaço dentro desse universo. Bom, isso aí eu acho que volta até no que minha mãe falou, comentando ainda sobre a Jennifer, né? Não é sobre dom, não é sobre se tem uma parte da população, ou homens ou mulheres, ou brancos ou negros que precisam, que só têm talento, que só podem exercer funções X, Y, Z na sociedade. Não é sobre isso. Não tem nenhum tipo de determinismo racial ou de gênero que diz que tipo de função, que tipo de profissão essas pessoas precisam ter. Como ela disse, é estímulo, né? É estímulo essas pessoas serem inspiradas por exemplos, incentivadas, inclusive financeiramente, né? Bolsa de pesquisa, gente, é muito importante. Que é um assunto que, no ano passado, então, nesse meio da pandemia, de um governo que detesta, né, a educação,
foi um tema super quente, né? As bolsas CAPES que foram cortadas, as bolsas de pesquisa de várias universidades que foram, enfim, atrasando e cortadas por causa da pandemia. Ela fala da política de cotas, né? Como esse cenário tem começado um pouco a mudar a partir da política de cotas, do ingresso dos alunos negros na graduação, mas não só a graduação não é suficiente, né? Tem que ter política de incentivo e distribuição de vagas e de cotas também nas pós-graduações, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, para que essa porta não se feche. Não adianta a gente formar um monte de profissional só da graduação. A gente precisa incentivar que essas pessoas continuem o estudo, se tornem pesquisadores e sejam pagas por isso. Porque tem um monte de gente que ganha bolsas de pesquisas que são ridículas, né? Que é um dinheiro que não faz o menor sentido. As pessoas não conseguem se manter com esse dinheiro da bolsa de pesquisa. Então, são várias coisas para a gente cobrar aí, né? Tanto de política de cotas também na pós-graduação, quanto bolsa de pesquisa que seja um dinheiro, um valor que faça sentido para a gente se sustentar no Brasil da inflação de 2020 e 2021, que, bom, inflação já é tema aqui nesse podcast há muito tempo, vocês bem sabem. E claro, gente, que a gente perguntou para ela como é que foi o trabalho, né, de sequenciamento do coronavírus e o que ele impactou, tanto para ela, da repercussão, como é que ela sentiu essa repercussão e se alguma coisa mudou em relação a maior interesse, se ela percebe, né, uma mudança, um interesse maior de mulheres, de jovens pela ciência. Muito legal essa resposta, né, Bela? Muito, vamos ouvir, gente. O trabalho do sequenciamento dos primeiros genomas do coronavírus, ele se deu de uma forma muito orgânica. A projeção de mídia, ela veio depois do resultado, mas nós, quando realizamos o sequenciamento genético, nosso objetivo principal era justamente ter informações o mais rápido possível do vírus que estava entrando no país, para que a gente pudesse tomar medidas no sentido de saúde pública. Então, utilizamos uma técnica que já usamos há bastante tempo, desde 2016, quando deflagrou a epidemia de Zika no Brasil. Então, é uma técnica que a gente já usa desde 2016 com a epidemia de Zika. Passamos pela epidemia de chikungunya, de febre amarela e agora conseguimos, então, utilizá-la no processo do sequenciamento do novo coronavírus. Eu acho que a urgência do momento, a comoção mundial em relação a essa nova doença, né, uma doença que naquele momento ainda era muito desconhecida e que se estudava muito pouco, porque ela estava acontecendo naquele momento também, é que levou a essa projeção de mídia, a esse interesse dos meios de comunicação no fato de termos realizado. É importante destacar que ter uma mulher negra, ter uma mulher nordestina, numa figura importante de cientista no Brasil, inspirou muitas outras mulheres. Eu tenho recebido também comentários, feedbacks positivos de muitas meninas jovens que estavam desestimuladas porque já estavam dentro da carreira acadêmica, mas que estavam desestimuladas e que agora receberam esse incentivo, talvez esse estímulo que estava faltando para prosseguir, para dar continuidade aos seus estudos, mas também ouço muitos comentários de meninas que hoje já querem fazer algum curso do qual elas possam se tornar depois cientistas, por conta dessa visibilização que eu trouxe para a carreira científica e principalmente para o papel da mulher na ciência. É um caminho muito longo ainda, a gente tem um percurso ainda necessário para que a gente possa ter igualdade de gênero, principalmente em todas as esferas, em todos os níveis, da academia. Mas eu acho que os pontapés eles foram dados, não só por mim, mas por todas as outras mulheres que trabalharam incessantemente ao longo de muitos anos e que agora estão tendo suas pesquisas e os seus resultados reconhecidos.
Bom, agora já indo pro final, né, a gente perguntou pra ela em que elas estão fazendo, né, desde o seu conhecimento, o que essa equipe que ela lidera tem feito em relação ao coronavírus desde março do ano passado. Ela falou que agora o trabalho delas é basicamente acompanhar o vírus e essas mutações. O que tem de novidade, o que está se somando dessas mutações, dessas variantes, como é que esse vírus está se comportando. Elas fazem isso basicamente com amostras de São Paulo, mas recebem amostras do Brasil inteiro de vírus para estudar essas novas cepas, as novas variantes que a gente já até falou aqui. Que é o que preocupa profundamente, né? Exatamente. E aí ela deixou uma mensagem final, que é um alerta para todos nós e também o que a gente precisa focar, inclusive para cobrar, né, os governos a partir desse ponto que a gente está. Um alerta em relação às variantes e a necessidade de vacinar todo mundo. Isso que você está falando, essa parte, digamos assim, de serviço, ela ainda fala uma coisa super importante, porque no fim de semana circulou, eu li informações sobre co-infecção, inclusive. Além de reinfecção, co-infecção. Já tem 2 casos no Brasil de pessoas que pegaram 2 vírus simultaneamente. Então, assim, esse trabalho de pesquisa, gente, de ciência, é importantíssimo. E é incrível termos mulheres, pelo menos uma, né? Uma mulher negra, jovem negra, nordestina, envolvida nisso. O grande problema das variantes, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, onde surgiram novas variantes em diversos lugares do mundo, é justamente essa alta taxa de transmissibilidade. Quando a gente tem um vírus que não tem uma alta taxa de mutações, como é o caso do coronavírus, a gente, no início, não se preocupava tanto com essa questão. No entanto, quando você tem um ano de pandemia descontrolada, que é justamente o que tem trazido o surgimento, a emergência dessas novas variantes, a gente começa, então, a observar que os vírus eles começam a acumular mutações que são vantajosas. E essas mutações vantajosas, elas então emergem como linhagens que podem sim ter uma gravidade maior, ter um escape da resposta imune mais efetivo e que podem ser transmitidas de forma mais efetivas também na população. Basicamente porque enquanto não controlamos a epidemia, a gente dá munição para o vírus se tornar cada vez mais adaptado à nossa população e, com isso, tirar vantagens mesmo desse processo de infecção. Quando a gente olha para a questão das co-infecções, elas são previstas, principalmente porque a gente agora tem várias linhagens circulando e a pessoa que está suscetível ou que tem hábitos que acabam levando à infecção por uma variante, por uma cepa, por uma linhagem do vírus, ela está exposta a outras linhagens que podem sim apresentar um êxito no processo de internalização dentro das células do indivíduo, que provavelmente foi o que aconteceu nesses casos de co-infecção que foram relatados recentemente. Então, a gente precisa parar a transmissão do vírus para que a gente dê condições do sistema de saúde vacinar as pessoas e, a partir dessa vacinação, a partir dessa imunização em massa e com o freio da transmissão, a gente consiga estar à frente do vírus. Neste momento, nós estamos correndo atrás do vírus, tentando tapar buracos, tentando enxugar gelo para que a gente não entre numa condição pior ainda do que aqui está. Então, esse eu acho que é o grande ensinamento que a gente precisa passar para as pessoas. O cheque da questão é justamente a gente parar para que a gente possa alcançar o vírus. Esse é o momento que nós estamos vivendo e a gente alcança o vírus ficando em casa, impedindo a transmissão e tendo mais vacinas sendo aplicadas cada vez mais, de modo que a gente consiga alcançá-lo ou, quem sabe mesmo, ultrapassá-lo até atingirmos a imunidade coletiva, que vai nos dar condições de retornar às nossas atividades de uma forma um pouco mais presencial.
Mas isso só vai acontecer se a gente também conseguir impedir a emergência de novas variantes. Apesar de que nós estarmos vivendo um momento muito crítico com a variante P1, a gente ainda tem muitas outras variantes que podem vir a emergir, como tem se observado, já emergiram outras variantes, e uma dessas variantes ou uma nova variante pode sim ser mais severa, mais transmissível do que a P1, e isso então se tornar uma grande bola de neve que nunca acaba, que nunca se dissolve. Então a importância das pessoas perceberem o quanto o movimento da comunidade, o movimento populacional neste momento é a grande arma que a população tem, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Então a gente precisa entender que neste momento a nossa melhor arma, além da vacina, que obviamente é nossa primeira opção, é ficar em casa, é impedir a transmissão do vírus para que novas variantes não venham a emergir e venham a impedir, por exemplo, a eficiência da vacina, a eficácia da vacina. Então, aproveitando, doutora Jaqueline, a quem agradeço, agradeço, muito obrigada pela entrevista, foi lindo, né, ter a história dela. Aqui uma honra para o Ângulo de Grilo entrevistar uma mulher cientista, e aí a gente aproveita para introduzir o próximo assunto. Bom, vamos partir aí do princípio do que a doutora Jaqueline falou no final, né, que foi a importância, que é, na verdade, a importância da gente vacinar todo mundo o mais rápido possível, para falar do nosso caso de Covid aqui familiar, né? Que Rafael pegou, eu e Martin muito provavelmente pegamos dele. Ele já estava vacinado, né? Como já tinha falado no início aqui do episódio, tinha até compartilhado no Instagram em janeiro, que ele já tinha tomado a primeira dose, tomou a primeira dose 20 de janeiro, a segunda dose 16 de fevereiro. Mesmo assim... E teve Covid no ano passado. Pois é, e mesmo assim pegou Covid de novo, e dessa vez, na vez passada não tinha me infectado, dessa vez a gente se infectou, e Martin também teve sintoma. Falei disso também no Instagram. A gente tá achando que bebê, criança, é sempre assintomático, mas ele teve febre alta por 2 noites, ficou febril, teve um dia espirrando muito. Os nossos sintomas todos foram muito leves. Eu tive 4 dias de febre, mas uma febre meio baixa, assim, 37,5, meio febril, e sintomas de resfriado, nariz pinicando, espirrando, não tive tosse, não tive falta de ar. Então, poderia ter passado batido como uma simples alergia, que foi a minha primeira interpretação. No primeiro momento eu achei que fosse só uma crise alérgica, porque o tempo tinha virado no dia, mas no dia seguinte de tarde, como eu tive febre, e eu nunca tenho febre, é muito difícil eu ter febre, aquilo pra mim já acendeu um sinal de alerta, que eu falei, cara, eu comecei a falar pro Rafael, amor, isso é Covid, a gente testou e deu positivo no dia 5 de abril, no dia seguinte ele testou, dia 6 de abril também deu positivo. A Páscoa foi uma tragédia, como vocês podem bem imaginar. Já estava uma semana super pesada, por conta de várias pessoas queridas, doentes, e algumas que não resistiram, né, naquela semana, foi muito duro. A gente não é, enfim, católico, cristão, no sentido de praticantes, mas eu sempre faço um bacalhau na Sexta-feira Santa, a gente se encontra, almoça, faz uma ceia, como tradição cultural. Também nas religiões de matriz africana tem, especialmente a Umbanda, né, tem um sentido da reabertura dos terreiros. Então tem um significado essa data, e foi super difícil, porque a gente precisou ficar afastado já desde a sexta-feira, né? A Isabela teve sintomas na quinta-feira santa. Horrível. A sensação, assim, eu e Adeno não tivemos nada. A hipótese mais provável é que o Rafael tenha se infectado depois da última vez que a gente tinha se visto, que foi no domingo, dia 28 de março, quando o Martin fez 3 meses. Foi horrível. Fomos lá deixar comida na porta e não entrar. E aquilo, para mim, partiu meu coração. E a preocupação de acompanhar o próprio corpo, os próprios sintomas ou não, né? Que a gente ficou pensando se ia ter. Eu, em tese, tive Covid no ano passado,
Flávia foi a primeira a pegar, que tava aglomerando no fim de semana, que fechou tudo, tava aglomerando em São Paulo. Aí já voltou. Fui para um evento em São Paulo. Isso foi em 2020, gente. Eu entrei de lockdown 13 de março. A Flávia demorou. Tá bom, mas eu fui dia 14. Eu já tava em lockdown. Gente, já temos convidados, né? Estão ouvindo uma voz? Vocês estão ouvindo uma voz. A gente, jornalista não apresentou, estamos com convidados aqui. Rafael e a Aida estão aqui para dar seus depoimentos sobre essas 2 semanas de angústia que passamos. Como é que a gente faz? Mas eu não acabei, porque eu queria só falar dessa angústia. Porque uma coisa é você achar que pode pegar a doença ou que está com a doença e tomar seus procedimentos. Essa experiência do filho, ou da filha, do genro, do neto, infectados e sem a gente poder estar perto e morrendo de medo. Eles demoravam a mandar mensagem de manhã, eu já ficava com o coração a gente acorda na tarde. boca, sabe? A gente já acordava, né? O Aida não está aqui também, vai dar o depoimento dele dos sentimentos, mas é absolutamente essa sensação do tempo passando e de você não ter controle, né? E tudo que se fala sobre essa doença, um dia você está com sintomas leves, no dia seguinte agravou de repente. Então, assim, foi realmente muito assustador. E muito assustador para uma família que tem cumprido, né? A gente tem cumprido muito, a gente não vai a lugar nenhum. Muito duro. Orgulho muito, da OMS aqui. Muito cruel, né? Porque a gente realmente, esse 1 ano e tanto... Gente, meu pai não conhece o Martin, vocês sabem, a gente falou aqui, né, do ano passado, ele veio em dezembro, final de novembro, né, no segundo turno, pra me ver grávida, porque desde que eu tinha engravidado, ele não tinha me visto grávida ainda, começou a aumentar o número de casos, eu falei, pai, vem agora ou nunca. Martin nasceu dia 28 de dezembro e até hoje meu pai não conheceu. E sabe Deus quando é que vai vir. Ele não vai vir pro Rio desde que seja seguro, minimamente seguro, que os casos sejam minimamente controlados. Então, assim, é nesse nível de proteção que a gente tem se mantido. Né? Que tá uma situação péssima também. Bom... Vamos falar pro Aida não dar o depoimento dele. Tá, eu vou deixar o meu depoimento por último, então. Depois o Rafael, porque eu acho que como médico também, eu acho que vale a pena, né, a experiência dele. E aí você fecha. Tá. Bem, olá, Angulers. Isso. Espero que vocês todos e todas estejam bem. Foi muito assustador. Tem sido muito assustador, porque na primeira pandemia, eu divido em 2 pandemias, na verdade. Na primeira pandemia, a ciência criou uns parâmetros, né? Idoso, tem comorbidade. Então, em todo mundo que ficava doente, você ficava procurando o que, em tese, te salvaria daquilo. Então, assim, fulano era diabético? Tá vendo? Ele era diabético. Ele era sedentário? Ele era sedentário. Ele era idoso? Então, assim, isso dava um mínimo de falsa segurança, né? Você ficava imaginando que pudesse ter alguma lógica nisso. Essa segunda fase da pandemia, ou como eu digo, essa segunda pandemia, que é a pandemia da P1, né? Da variante de Manaus, do coronavírus, que segundo estudos já está em 80 e poucos % dos casos na maior parte do Brasil, das cidades brasileiras e tudo mais, ela acabou com vários parâmetros. Não tem um estudo científico ainda que diga isso, mas os médicos que estão na linha de frente, o Rafael aqui ao meu lado é um deles e vai poder até falar um pouco mais sobre isso, dizem que, por exemplo, a questão de perder o olfato e perder paladar não existe mais. Então, a Covid fica mais parecida ainda com uma gripe, mais parecida ainda com um resfriado, com uma infecção respiratória, enfim. Ainda não tem estudo sobre isso, mas é bom avisar isso, que é para as pessoas ficarem alertas, que eu não perdi o olfato, então eu não estou com Covid. Não, pode ser Covid. E além disso, com a vacinação dos idosos, que mal e mal anda no Brasil, mas o fato é que anda, enfim, nesse domingo passou de 12% a população vacinada no Brasil, caiu muito a faixa etária dos doentes graves de Covid. Na semana seguinte ao episódio
da Isabela, do Rafael e do Martin, a gente perdeu um amigo, jornalista, o Aloysio Piara, que tem exatamente a minha idade, 56 anos. É assustador demais pensar nisso. E era uma pessoa que estava isolada também, que não saía, que respeitava demais as determinações da OMS, quer dizer, para mostrar que não tem justiça. Não tem... É para se cuidar muito e ainda assim correr algum tipo de risco, porque pode acontecer. No episódio Eu tenho uma capacidade incrível. Pode palavrão no Angu de Grilo? Pode. Eu digo que pode, minha mãe diz que não. Eu tenho uma capacidade horrorosa, que eu detesto, de pensar merda. Então, assim, eu penso tudo errado. Eu penso tudo que vai acontecer o pior o tempo todo. Teve um dia especificamente da fase deles 3 com Covid, que eles demoraram a responder a mensagem. Foram responder depois de 1h da tarde. Eu já estava pensando que eu ia ter que brigar com alguém para ir no enterro. Entendeu? Assim, porque não ia poder ir no enterro porque era Covid. Eu falei, eu não vou deixar de ir no enterro. Eu tava pensando nessas coisas. Porque, assim, é um voo cego a Covid. Assim, isso é que é o mais impressionante. Agora não tem nada. Daqui a pouco, entendeu? Assim, tá o pulmão não sei quantos % tomado, e hospital, e UTI, e não sei. Então, assim, é muito assustador o desconhecido, eu acho. Acho que isso é o mais assustador, que é o desconhecido. Aí eu tentava me confortar pensando assim, pô, fizemos um isolamento tão certinho, um ano inteiro, pô, agora que já tem até horizonte de vacina, agora a gente vai ficar doente. Nada indica que não, gente. Nem a gente, nem ninguém. Nada indica que não. Então, assim, não dá pra pensar em bem e mal, né? Tipo assim, esses políticos, né, pra falar deles, que andam por aí sem máscara, aglomerando e tal, eles podem não ter. E a gente que faz tudo direitinho, como o Aloy, pode ter. E ter do pior jeito, né? Então, assim, foi uma lição de... A gente apurou pra caramba, pra terminar meu já longo depoimento. A gente apurou pra caramba pra se permitir encontrar com eles, né? Foi uma saudade doída mesmo, especialmente do Martin, né? Que é o nosso xodó, a nossa paixão maior agora. Isabela, perdeu. Não, queridos, eu virei a ralé da ralé aqui. Eu não tenho mais moral de nada nessa residência. Ué, o Martin agora é tudo pra gente. 100% insignificante. Que bom que para o meu filho, eu ainda sou a pessoa mais importante do mundo. Aí, assim, a gente ficou numa saudade enorme de todos. Enfim, a gente foi lá e deixou coisa na porta. Teve um dia, quando ainda não estava confirmada a Covid, que a gente entrou, né? Olhou o Martin assim, não chegou a tocar, pegar, mas olhou, aí eu já fiquei paranoico com esse dia, falei, meu Deus do céu, eu já tava... todo mundo de N95 é paranoico. Sem se tocar. Já tava contaminado e tal, e 2 outros dias a gente foi lá, teve um dia até que eles chegaram na janela, deram um adeus da janela pra gente. Foi assim, não é justo nem dizer que foi a coisa mais horrível do mundo, porque se a gente for olhar, né, na pandemia o que as pessoas estão passando, tem coisa muito pior, né? Claro que não, gente, claro. Né? Mas assim, não. Mas, imagina famílias que estão esse ano inteiro separadas, avós e avós distantes dos netos até agora. A gente viveu uma microexperiência, né, já foi horrível. Dessa separação, dessa preocupação, e foi horrível. Foi assim... muito... E por fim? Muito dramático, né? Então, realmente, o que o Brasil, em particular, está passando é algo dramático, triste, inimaginável e inaceitável pela duração. Sim. E pela gravidade. Pelo tamanho. A gente está com... Em mortes por dia, a gente está 8 vezes acima do segundo colocado. Morrem 8 vezes mais pessoas aqui do que no segundo país do mundo onde morre mais gente, que na semana passada era a Polônia, que tinha passado os Estados Unidos, que nos Estados Unidos a curva está decrescente por causa da vacinação. Por fim, como sair da história, né? Como reencontrar com eles? A gente ficou bem preocupado de saber quando pode reencontrar, né? Primeiro, a gente ligou para um médico que disse que não podia ainda, segundo ele, que teria que demorar um pouco mais e tudo mais, ou então só de máscara e tudo. Aí, a Isabela pesquisou um paper de uma instituição científica. Rafael, créditos ao meu marido. Que pesquisou um paper que mostrava que já estava liberado, que já podia encontrar. A gente cumpriu os 14 dias, tá, gente? Não foi antes disso. Não, pois é. E aí a gente ligou, eu vou revelar aqui uma pessoa com quem a gente falou, que a gente tinha um contato, que foi um aval muito importante, que foi a doutora Margarete Dalpé.
acredito que vocês ocuparam. Gente, eu não sabia disso, tá? Angulers, isso pra mim é uma novidade. Eu não sabia que vocês tinham ocupado, uma mulher ocupada. Com 14. Ai, aí vocês fizeram ela falar o quê? Não, pode encontrar. Uma mensagem pra ela. Inclusive, vai aqui um agradecimento a essa incrível cientista. Mas foi culpa do Aidan. Porque claro, eu tenho certeza que foi culpa do Aidan. Aí eu escrevi uma enorme mensagem pra ela, contando tintim por tintim. Escrevi uma enorme mensagem pra doutora Margarete. E pra doutora Flávia Ribeiro também, de Belo Horizonte. Contando tintim por tintim, e ela mandou: bom dia, querida Flávia, relato preciso. Sim, é seguro convívio a partir de agora. Não há necessidade de fazer teste de PCR. Um beijo, que todos sigam bem. Tudo que a gente já tinha dito, né? Então, mas a doutora Margarete acompanha muito a nossa família, porque a coluna que eu escrevi sobre o Martin, ela ficou muito emocionada e se emocionou ainda mais porque ao saber que o Rafael é médico, é colega. Então, assim, a doutora Margarete, eu quero aproveitar aqui para dizer que muito antes disso eu já era super fã dela. Minha ministra da Saúde ideal, porque, portanto, provavelmente nunca vai ser, porque nada do que eu quero acontece na política. Então, assim, eu acho ela uma pessoa incrível, e ela se tornou ainda mais incrível por ter dado atenção a esse pequeno, né? Problema pessoal que a gente teve. E vai aqui um agradecimento para ela e a minha admiração e gratidão eternas à doutora Margarete. É isso aí. Nossa família te ama, doutora. Bom, amor, agora o especialista, o marido, o esposo, Rafael, que pode começar contando se é verdade, se é o cheiro que eu falei. O que você sabe disso? É verdade. Na verdade, eu acho que essa doença toda tem um espectro muito grande, né? A Covid é uma doença com um espectro muito variado. Então, acho que desde o início... Calma. Senta aqui ou senta mais perto, porque você mas ele começa... tá mais perto do que eu. Não, mas o Rafael começa falando alto, e daqui a pouco ele vai baixando o volume. Nossa, que perturbação. É uma chatice demais. Vai. Posso falar? Pode. Olá, Angulers! Olá, Angulers! Tudo bem, queridos? Vamos lá. Foi um momento realmente muito difícil. Mas, seguindo o que o Aidan disse, acho que a Covid é uma doença de um espectro muito variado. E acho que isso desde o início. A perda do olfato e do paladar, que é a anosmia e a ageusia, são coisas que com algumas pessoas aconteceram, mas com outras não. Mas, óbvio, aconteceu com muita gente. Fazia parte dos sintomas neurológicos da doença. São sintomas que comumente aconteciam, mas tiveram pessoas que tiveram a doença e simplesmente não tiveram essa perda. Na minha família, inclusive, o meu pai teve Covid no início da pandemia, no ano passado, e não perdeu o paladar, não perdeu o olfato, e teve PCR positivo com tomografia com 25% de acometimento. Então é uma doença que a gente ainda está aprendendo muito sobre ela. Ela tem um espectro muito variado, mas sem dúvida a variante P1 uma criança é uma variante que a gente tem visto que menos pessoas têm apresentado, né, sintomas relacionados à perda do olfato e à perda do paladar. Isso é uma coisa que tem que ficar, obviamente, claro, até pra gente não menosprezar os sintomas. A partir do momento que você tiver um mínimo sintoma gripal que você acha que pode ter uma relação direta com a Covid, é importante testar. Porque, como eu já disse mais uma vez, o espectro é variado, você pode ter sintomas leves, mas acabar passando para alguém que tenha sintomas graves. Então, a partir de mínimos sintomas, se isole, teste, para que isso leve a segurança tanto sua como de todos os seus familiares e das pessoas que você ama. Acho que isso é um fator muito importante, porque agora, passado-se um ano dessa pandemia louca, a gente menospreza alguns sintomas. E eu falo até por mim, que sou uma pessoa vacinada, que sou médico, e a partir do momento que comecei a sentir leves sintomas, achei que pudesse não ser Covid, tendo em vista que eu já estava vacinado. Negacionista. Eu falei, amor... Nem perto de negacionista. Pode ser. Nem perto não de, é alergia. Nem perto de negacionista, mas eu tinha mudado completamente a minha rotina diária, de trabalho, né, e de dias no hospital, num novo hospital. Então, fora de UTI Covid, né? Fora de UTI. E estava tendo contato com coisas que são alérgenas para mim, né? Eu tenho uma rinite muito importante, então, coisas que estavam sendo alérgenas para mim. Então, eu achei que pudesse não ser, né? E, no final das contas,
como a gente viu que Isabela teve febre, Martin depois teve febre, a gente achou que, sem dúvida, seria importante se isolar e seria importante testar para que, assim, a gente conseguisse fazer nosso diagnóstico e proteger as pessoas que a gente ama. A minha relação... E qual que você sentiu, marido? Infectado, comigo doente, Martin doente? Qual foi o seu sentimento? Meu amor, a minha relação Ele com a que Covid tá chorando, inclusive. é mais intensa que a minha relação com você, né? Se parar pra analisar. Eu já tive 2 vezes a Covid, eu já me vacinei, eu trabalhei durante 1 ano, durante a maior pandemia do século, pelo menos ano passado, 72 a 96 horas em UTI com Covid. E agora reduzi um pouco, mas a minha experiência com essa doença é muito intensa. Então, eu tive muito medo, porque o desfecho final, eu sei como é, né? O desfecho final dessa doença de internação, isolamento... Tem alguém com fome aí? Ô, meu filho, papai e mamãe falando, você não ia poder deixar de, por exemplo, aparecer, né? Até chorar eu choro lindo, gente. Pode continuar. A minha relação com a Covid, né, tem sido mais intensa que a minha própria relação com a minha família, né? Então, de certa forma, eu sei qual é o desfecho, né, dessa doença. Né? E é um desfecho que não é um desfecho legal. Então, eu tinha muito medo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha muita tranquilidade de que a gente iria ficar bem. Eu tinha fé, né? Porque eu acho que isso também é importante. A gente, sem dúvida, confia na ciência, mas eu acho que a gente tem que ter fé. Então, eu tinha fé de que a gente ficaria bem, né? Mas tinha medo por todos esses desfechos que eu vejo acontecendo, que não são desfechos favoráveis, né? E um pouco de culpa também pelo fato de essa ser a minha profissão, não tem jeito, mas pelo fato de eu estar expondo a minha família ao Covid, mesmo tomando, de certa forma, todos os cuidados. Eu acho que a gente, sem dúvida, a gente tem que fazer nossa meia-culpa quando as coisas acontecem. Eu acho que nós, não só eu, como todos os profissionais de saúde, já não aguentamos mais essa vida de pandemia, né? Então a gente esmoreceu um pouquinho nossas preocupações e os nossos cuidados. E de certa forma eu chego em casa, sempre vou tomar banho, não falo com a Bela, tiro toda a roupa, boto a roupa pra lavar. Mas em algum momento isso pode ter falhado. E sem dúvida naquele convívio diário foi isso que fez eu acabar contaminando a minha família. Então foram 14 dias... 14 eu não digo, mas 4, 5 dias de primeira semana foi tensa. De muita preocupação e medo de como a gente poderia evoluir, principalmente de como o Martin poderia evoluir, né? A Isabela teve sintomas muito brandos, oligossintomático também, mas o Martin, o medo porque ele teve febre alta, criança, né? Então criança tem uma relação com febre, convulsão muito grande, convulsão febril, então a minha preocupação como pai médico era relacionada a isso, né? Então foi bem preocupante. Mas agora, graças a Deus, estamos todos bem, né? Pois gente. Mas fica o alerta, que eu disse no início e repito, ao início de qualquer sintoma gripal, se sentindo com febre, um nariz um pouco diferente do que o normal, se isole, se teste, pois o que para você pode às vezes ser sintomas leves, uma Covid oligossintomática, para alguém que você ama pode ser um quadro grave. Então, mesmo os vacinados, você que está ouvindo a gente que já foi vacinado pela idade, ou porque é profissional de saúde, ou agora é profissional de educação que estão começando a se vacinar, gente, não dá mole. Você pode pegar, pode passar para um parente, não importa se é jovem, de que idade, e essa pessoa pode agravar, assim. A moça quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que, graças a Deus, ficamos bem. Foi um momento de medo, né? Mas vencemos mais essa batalha, né? Pois é, gente. Família unida. Cara, meu depoimento do que foi essa semana. Na véspera de ter sintoma, eu mandei uma mensagem pra ele. Fiquei muito preocupada. Naquela semana eu tava muito preocupada. Já tinha, né, falado pra você uns 10 dias antes. Eu falei, amor, eu tô muito preocupada. De quem a gente vai
continuar encontrando, porque nesse momento, até as pessoas que a gente encontra, a gente não sabe se as pessoas que elas estão encontrando estão se protegendo, né? Porque a gente tem um ciclo muito pequeno de gente que a gente está ainda convivendo. Minha mãe, um pedaço minúsculo da família do Rafael, minha avó, eventualmente. Mas ainda assim eu estava preocupada. Eu falei, cara, a gente vai encontrar, vamos, né, também pedir para as pessoas ficarem mais em casa. Agora é o momento, eu acho que da gente voltar atrás em qualquer tipo de flexibilização que a gente já tinha se permitido. E aí eu já estava tensa com isso, estava com isso na cabeça. E na véspera de ter sintoma, mandei mensagem pra ele, falei, amor, tô muito preocupada, não posso pegar isso, eu não quero encontrar mais ninguém, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais ver ninguém, porque eu tô muito preocupada, eu não posso pegar, se eu ficar internada, eu não posso morrer, porque tem o Martin, ele não pode ficar sem mãe, sabe assim, tive um surto, que eu até compartilhei um pouco disso no post que eu fiz no Instagram, falando da nossa Covid. Meu maior medo nesse processo todo foi ter que ser internada, e ficar em estado grave, ficar longe dele, óbvio, morrer, né? Eu falei disso, mãe perde o direito de morrer, e agora eu tenho entendido muito isso, né? Eu nunca tive medo de morrer, eu sou uma pessoa que não tem menor, eu sempre acreditei que, tipo, cada um tem seu momento, e quando chegar a hora, chegará a hora. Então eu nunca tive medo de morrer. Agora, com filho, eu fico pensando muito nisso. Gente, não posso morrer. Meu filho não pode ficar sem mãe. Então, meu maior medo era esse. Eu não tive medo dele ficar grave, porque o que a gente tem de informação em criança, por mais que esteja sintomático, né? Que é muito raríssimo as crianças acabarem agravando. Então, o meu maior medo não era... Óbvio que eu fiquei muito apreensiva com a febre que ele teve, mas meu maior medo era eu ficar grave e ter que ficar longe dele. Tanto que no dia que eu fiz meu teste, né, que foi positivo, eu acho que no dia seguinte eu falei com o Rafael, você acha que eu começo a estocar leite? Se eu tiver que ir pro hospital, se eu tiver que ir ficar internada, como é que ele vai mamar? Tipo assim, eu começo a fazer um estoque de leite agora ou não? Já pensando que isso poderia acontecer, pensando lá na frente, porque ele só mama no peito. Deus então, me assim, livre, eu tinha medo de tudo. Por ela, pelo Martin, e pensei, vou eu então. Juro por Deus, pensei várias vezes. Não, me leva. Não tava nem infectada. Vida, mas de qualquer jeito. Se Cuca é uma vida, leva a minha, mas salva minha filha e meu neto. Então, meu maior medo foi esse, assim, de eu ficar... Ele saiu até do peito. Filho, tô me falando de você. Meu maior medo foi esse, de eu ter que ficar internada, ter que ficar longe dele, como é que ele ia mamar, se ele ia ter leite, se ele ia se acostumar a ficar sem leite. Enfim, gente. Esse foi o grande medo, assim, que passou na minha cabeça. Ficar longe dele e morrer. Tipo assim, né? Se eu morrer, como é que meu filho vai ser criado? Como é que ele vai crescer? Pai. Tem pai, que bom, tem avós presente, mas, né, esse foi o meu maior desespero. E é isso, assim, eu tive 4 dias de febre. Na segunda-feira, quando eu fiz o teste, foi meu último dia de febre. Na terça, quando o Rafael testou, eu já não tinha mais febre, meus sintomas de nariz entupido, garganta coçando já estavam quase 100% melhores. Mas tem aquela fase inflamatória, né? Que eu já aprendi com meu marido, médico, que a fase entre o 7º e o 12º dia dos sintomas é a fase inflamatória, que é o momento do agravamento. Então, aí eu falava, mas amor, a gente já não tá em sintoma nenhum. Aí mesmo assim, pode ser que no 7º, no 8º dia a gente agrave do nada, de uma hora pra outra, mesmo se a gente já tá quase sem sintoma? Sim, é possível. Então, já não tinha mais febre, já não tava sentindo quase nada. Aí chega o tal do 7º dia e fica todo mundo ali, né? Estático, né? 7º dia. Será que eu tô sentindo mais alguma coisa? Será que eu tô agravando? Será que tá piorando? Então, você só começa a ter um mínimo de descanso. Eu acho que só comecei a relaxar mesmo ali no 10º dia, que, né, já estávamos no final dessa fase inflamatória, já no final do nosso isolamento, que não. Então, passou, já não temos mais sintomas há 4 dias. Acho que vamos conseguir passar por essa, passamos. Mas, gente, foi apavorante, assim, pensar na possibilidade de ter que ir pro hospital, de ter que ficar internada, de ficar longe do meu filho, de como que eu ia ficar nessa situação, como ele ia ficar longe de mim. Eu acho que foi a pior coisa do mundo. E essa experiência me fez pensar muito sobre isso, a importância da gente conscientizar as pessoas que já foram vacinadas de que elas podem pegar, que não é tão difícil assim pegar mesmo depois da vacina.
e passar para outras pessoas. Eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, fiz um fio no Twitter falando sobre isso, sobre a nossa Covid, alertando sobre isso dos vacinados, e tem vários comentários de médicos, de idosos que pegaram e passaram para outras pessoas da família. Então, assim, é só vocês irem lá para ver. Fora a janela imunológica. De gente que tá pegando entre a primeira e a segunda dose, ou logo depois da segunda dose. Então, assim, é muito importante. Se você pegou, espera, a imunidade não vem do dia pra noite. Se você convive com uma pessoa que tá vacinada, não confia que ela será sua barreira de proteção, porque ela pode não ser. Essa barreira é furada. A vacina é muito importante porque evita casos graves e óbvio que diminui, né, a taxa de transmissão, mas não é 100% de garantia. E eu acho que ia falar isso também, é interessante reforçar as medidas de prevenção. Sim. Né? Então, máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, estar em contato só com as pessoas que são necessárias realmente você estar. Porque é isso, tudo isso que a Isabela falou, é muito importante a gente ter essa atenção e precaução com essas medidas, mesmo nas pessoas vacinadas. Porque eu conheço algumas, e convivo com isso todo dia, pessoas vacinadas que foram infectadas e tiveram que ir para o hospital, né? E tiveram que ter atenção e suporte de oxigênio, porque mesmo vacinadas, infelizmente, acabaram se contaminando. Então, mesmo com vacina, se proteja. Vacina? E a máscara, eu acho importante falar, né? Sim. PFF2 ou 2 máscaras, né? Uma de tecido e uma descartável por baixo, gente. Só a máscara de tecido. Especialmente em ambientes fechados. Não é mais suficiente. Então, é a descartável para filtrar e a de tecido para vedar. Ou então PFF2. Vou deixar aqui na descrição do episódio o perfil do Twitter e Instagram do qual é a máscara, que explica sobre os diferentes tipos de máscara, diferentes tipos de filtragem e a importância de usar a máscara adequada nesse momento. E também o estoque PFF no Twitter, que fala onde estão vendendo máscaras PFF2 com preço acessível. O preço aumentou muito, tem máscara sendo vendida a R$100, que custa 8 e pouco, você consegue comprar por 8, R$10. Tem PFF2 a R$3 em loja de material de construção, aquela lojinha do seu bairro, pode entrar lá que vai ter. Não é muito cara, é uma máscara acessível, então, por favor, não usem só de reutilizável, do jeito certo, que nesses perfis explica tudo certinho. Vou deixar aqui na descrição do episódio. Sobre vacina, eu faço uma piada com os meus amigos do samba, que é o seguinte: o pessoal quer pegar um Uber, passar na vacinação, tomar a vacina a caminho do samba. Não é assim, não será assim. Até porque vacina não é colete à prova de bala. Aliás, né, gente? Nem colete à prova de bala é colete à prova de bala, né? Não é porque a gente tá de colete à prova de bala que, né, a gente barra o tiro. Então, assim, a vacina é uma arma coletiva. Precisa todo mundo tomar para que a circulação do vírus diminua e aí sim, lá na frente, a vida se aproximar do que ela já foi um dia. Não adianta achar, talvez até a expressão imunização esteja errada, né? Quando você fala que está imunizado contra a Covid, você passa uma mensagem que você está protegido completamente, né? Como um guarda-chuva protege da chuva, sei lá. E não é assim. Você tem que tomar a vacina, voltar para casa, esperar 1 mês para sair de máscara, para na volta usar álcool em gel e tudo mais, lavar a mão e etc. A pandemia está muito longe de acabar no mundo inteiro e especialmente no Brasil. Por fim, queria dar mais um depoimento pessoal sobre a angústia, só um adendo ao meu depoimento pessoal, que é o seguinte: eu me peguei pensando em vários momentos assim, eu não quero sobreviver a essas pessoas, eu não quero sobreviver à minha família, ficar aqui e eles irem embora. Mas eu também não quero ir embora ainda. Então, assim, é essa a minha grande angústia, que é uma angústia até egoísta em relação é motivada pelo amor imenso que eu tenho por todos eles, mas ela é, sem dúvida, uma perspectiva egoísta de pensar aí a pandemia. Mas, assim, graças a ela, eu dou a minha contribuição como cidadão na pandemia, que é ficar trancado em casa o mais possível e usar toda a forma de higiene e, quando precisar sair, usar máscara e não me aglomerar em hipótese alguma. É isso, gente. É isso, gente. Vocês ouviram o interfone? Não, o Martin tá rindo aqui horrores. Acordou, né? Porque é hora da fome, não tem quem segure dormindo. E veio aqui pra aglomeração da gravação do Angu, nós 4.
Vocês ouviram o interfone tocando, foi a nossa pizza que chegou e é a nossa deixa para nos despedir desse episódio. Muito obrigada se você ouviu até aqui, espero que você tenha gostado do nosso parceria com a Intrínseca nesse episódio. Não esquece que aqui na legenda vai estar o link de compra do A Decodificadora, lançamento da Intrínseca, sobre a história disso tudo que a gente contou na primeiros 50 minutos de Angu. E espero que vocês tenham, enfim, gostado, compreendido, sido tocados de alguma forma com a nossa experiência com a Covid, que isso faça com que você se proteja mais, alerte um familiar, um amigo, que a gente possa espalhar aí alguma mensagem de conscientização a partir da nossa história. Que bom que tudo ficou bem. Essa não é a realidade de boa parte de 350 milhões... 380 mil famílias. Quase 380 mil famílias do Brasil. O desfecho não foi esse. Vocês poderiam nunca mais estar ouvindo o Angu de Grilo, né? O último episódio poderia ter sido na semana passada ou retrasada. Então, E não é porque eu sou jovem, e não é porque eu não tenho nenhuma doença pré-existente, não é porque eu sou saudável que esse desfecho foi diferente. Eu poderia ter morrido, e essa experiência de se confrontar com a morte, né, com a possibilidade da morte tão perto, é assustador. Por mais que a gente, pra morrer basta estar vivo, eu posso tropeçar que agora bater com a cabeça e morrer, todo mundo sabe disso, mas assim, você tá com uma doença que vitimou 380 mil pessoas no seu país, e nesse momento tem atingido e agravado principalmente em pessoas jovens, é muito assustador, né? Dá muito medo. Então, eu espero que meu depoimento faça você repensar algum tipo de flexibilização, que faça com que essa mensagem sobre pessoas vacinadas poderem transmitir cheguem aí mais longe. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Esse episódio é enorme, mas acho que valeu a pena, porque a gente tinha muita coisa para falar sobre esse assunto. Até semana que vem. Fala, Flavel, se despeça. Não, eu também quero me despedir esperando que essa nossa experiência seja pedagógica, ajude uma outra pessoa, mas me irmanar com tantas famílias brasileiras e algumas muito queridas minhas, particularmente queridas, gente que eu conheci, gente com quem eu convivi, amigos e familiares de amigos queridos que se foram por conta dessa pandemia, que tiveram a vida abreviada. Não é brincadeira, é muito triste o que a gente está vivendo. E também pedir, por outro lado, a ajuda, o empenho de quem puder ajudar e participar das campanhas humanitárias, mais uma vez, né, de doação de recursos para compra de alimentos e distribuição de alimentos. A crise social é gravíssima. Poucas vezes o Brasil viveu uma situação tão dramática do ponto de vista de fome, de miséria. E é importante quem tem algum privilégio, né, alguma possibilidade de ajudar, e quem não tem, fazer pressão, cobrar dos políticos, de prefeito, de secretário de saúde, de governador, de ministro, de presidente da Câmara, do Senado, cobrar do judiciário as políticas necessárias, né, para vacinação, para ajuda financeira, humanitária das famílias, políticas públicas de atenção hospitalar. É isso. É uma situação muito difícil. Não percamos a fé. Sigamos com cuidado e com coragem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Cuidem-se.